Ok, gente? Vamos continuar então? Vamos lá? Nós estávamos brincando aqui com o verbo de ligação, né? Você se lembra disso? Nós estávamos brincando com o verbo de ligação, nós estávamos analisando as características do verbo de ligação, vimos o complemento dele, certinho? Agora, olha só. Eu disse assim a você, o complemento do verbo de ligação é um adjetivo ou é um termo de natureza adjetiva? E você ficou pensando, termo de natureza adjetiva? O que é isso? Mostra você agora. Ó, mostra você agora. Termo de natureza adjetiva é aquele que essencialmente, em sua essência, não é um adjetivo, mas que é inserido no período para caracterizar um determinado ser. Daí eu já tenho um termo de natureza adjetiva. Preste atenção, é uma frase bem simples para você entender. Bem simples para você entender. Eu simplesmente digo a você assim, ó. Querido João é professor. Olha. João é professor. Vamos encontrar sujeito, verbo, complemento? Vamos encontrar. Espinha dorsal da oração, verbo. Rose, quem é professor? João. Ó, sujeito. Núcleo do sujeito, João. O único núcleo, seu sujeito é simples. Pronto. Você se acostumar com essa ideia. Sujeito, verbo, professor, por extensão do conhecimento, só pode ser o quê? Complemento. Agora, a gente pense comigo. Ser professor não é uma ação que João pratica ou sofre. Ser professor é a situação de João, é a característica dele, é o estado dele. É uma característica que eu estou atribuindo a João. É a situação dele, mas não é uma ação que ele venha a praticar ou venha a sofrer. Ah, então isso daqui, Rosi, vou escrever aqui para você. Ó. Isso aqui é a característica. É a característica de João. Olha só. Agora pense comigo. Quando eu falo em característica, eu logo penso em quê? Adjetivo. Agora pegue a palavra professor, pegando, ó, isole. Põe aqui, ó, professor. Se eu pusesse a palavra professor aqui, ó, professor. Se eu pusesse bem aqui e perguntasse a você qual é a classe gramatical aqui de professor. Em que classe esta palavra está encaixada? Você diria logo o quê? Substantivo. É isso mesmo. Professor é um substantivo. É um termo que existe para nomear um determinado ser. Só que aqui dentro desse período, o professor foi inserido para atribuir uma característica a João. Em essência é um substantivo, mas foi inserido no meu período para caracterizar. Ou seja, professor aqui, ó, é um termo de natureza adjetiva. Ah, a gente entendeu? Então, olha aí, ó. Mesmo assim, está caracterizando, Rose. Está. Verbo que exige um adjetivo ou um termo de natureza adjetiva como complemento. Gente, só pode ser diante de todas aquelas características, Não indicação, exige um termo de natureza adjetiva, neste caso como complemento, e este termo de natureza adjetiva está caracterizando João, que é o sujeito. Cumprindo as 3 regras gramaticais, você tem aqui, ó, somente um verbo de ligação. Agora veja que esta função que você atribuiu à professora é uma função que, gente, morfológica. Isso aqui de alguma maneira é um adjetivo. Aqui dentro está funcionando como um adjetivo. Está caracterizando. Agora, eu preciso da função sintática. Se eu trabalho com o verbo de ligação, qual é o único complemento que eu posso perceber aqui? É isso mesmo. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Olha aí. Predicativo do sujeito. Você entende isso? Tudo bem? Legal, né, gente? Então, vamos relembrar para eu passar para as questões agora? Antes de eu passar para as questões, deixe-me só colocar mais um exemplo. Só mais um exemplo. Olha aqui, ó. Olha só.
pensativo. Pensativo e triste. Vinha o rapaz. Isso aqui foi uma questãozinha de prova. Pensativo e triste, vinha o rapaz. Gente, sujeito, verbo, complemento. Começa pela espinha dorsal. Vinha. Flexão verbal. Quem é que vinha, Rose, pensativo e triste? Eu respondo a você? O rapaz, sujeito. Núcleo, rapaz. Sujeito simples. Olha aí. Sujeito simples. Sujeito, verbo, por extensão de conhecimento, isso só pode ser o quê? Complemento. Sujeito, verbo, complemento. Agora pense comigo. Pensativo e triste só são duas características atribuídas ao rapaz. Se eu falo em características, de forma geral, eu estou falando de que mesmo, gente? Adjetivo. Só são adjetivos. Adjetivos. Adjetivos que caracterizam o sujeito. Adjetivos caracterizando o sujeito só podem ser considerados o quê? Predicativos. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Agora, preste bem atenção. Precisamos classificar o verbo. O rapaz vinha. O rapaz vinha. Entende isso? O rapaz está praticando uma determinada ação. Se ele pratica uma determinada ação, você já descarta a possibilidade de esse verbo ser o quê? De ligação. Lembra a primeira regra? Verbo da ligação jamais poderá indicar uma o quê? Ação. E se o rapaz pratica uma ação, isso já não é mais verbo de ligação. Não chama assim, ó. Você chama verbo transitivo. Eu quero chamar isso aqui verbo transitivo. É mesmo verbo transitivo? Cadê o objeto? Porque para você chamar transitivo, você precisa encontrar os objetos. Ou o objeto direto, objeto indireto, cadê o objeto? Porque eu não posso chamar predicativo de objeto. Eu não posso chamar adjetivo de objeto. Porque o núcleo do objeto não pode ser adjetivo, tem de ser um substantivo, quando não um pronome, um numeral, um verbo, mas adjetivo não será nunca. Então, eu não chamo verbo transitivo. Mas então, se não pode ser verbo transitivo, se não pode ser verbo de ligação, isso aqui só pode ser verbo o quê, gente? Intransitivo. Lembra? Verbo intransitivo, quando o período permitir, ele pode o quê? Dispensar o complemento circunstancial. É o dos três o único que dispensa o seu complemento, que é o complemento circunstancial. Você entende isso que eu estou falando? Isso aqui é o complemento do período. Isso aqui é o complemento do período. O verbo em si dispensou o seu complemento. Você entende? É mesmo, Rose. O rapaz vinha. Só que ele vinha mantendo uma determinada característica, ou características. Ele vinha quando estava pensativo, quando estava triste, ele vinha e estava pensativo e estava triste. Se você desenvolver mais o seu período, você vai perceber que é isso. O verbo intransitivo dispensou o seu complemento. Ele pode fazer isso quando a circunstância permitir? Sim. Sim. Por que eu coloquei esse período? Para você perceber isso, ó. Você está trabalhando com predicativo do sujeito, mas você não está trabalhando com verbo de ligação. Lembra que eu falei anteriormente? Verbo de ligação só haverá se houver um predicativo do sujeito. Mas eu também me lembro de ter dito isso a você, ó. Mas um predicativo do sujeito pode existir sem que também haja de forma explícita um verbo de ligação. Você se lembra disso? Verbo de ligação só existe com predicativo, mas nem todo predicativo do sujeito tem de existir com um verbo de ligação de forma explícita. Não. Aqui, ó, verbo intransitivo e você tem predicativo do sujeito.
tá? Então, é o verbo de ligação. Gente, eu tenho de reforçar isso daqui. É o verbo de ligação que exige necessariamente um predicativo do sujeito. Mas o segundo pode existir sem o primeiro? Pode, de fato. De fato. Você entendeu? Tudo bem? Vamos fazer algumas questões? Isso aqui fica bom nas questões, quando nós percebemos nas questões. Então, vamos lá. Tá? Então, você já entendeu isso, não vai errar, nós já sabemos quais são os complementos dos verbos, tá? Quais são os complementos. Então, deixe-me ver algumas questõezinhas de prova com você. Vamos fazer juntos aqui, ó. Preste bem atenção. Deixe-me marcar aqui. Olha, nós havíamos começado a fazer algumas questões, você se lembra? Aí nós vamos continuar aqui, ó. Uma questãozinha simples, bacana, que apareceu em prova. Olha o trecho de texto. Estive fazendo um levantamento de todas as mensagens que me enviaram pela internet. Aí vem outro trechinho do texto. Deixei de ir aos shoppings com medo de que sequestrem a minha mulher e a obriguem a gastar todos os limites do cartão de crédito ou coloquem alguém morto no porta-malas do automóvel dela. Aqui continua o texto. Deixa eu colocar aqui. Outro trechinho do texto. Fiquei praticamente arruinado financeiramente por comprar todos os antivírus existentes. Um outro trechinho. Tive medo de passar a língua sobre a cola na borda do envelope. Nesse trecho que acabamos de ler. Olha aqui, ó. Exercem a função de complemento direto. Ó, aqui, gente, olha só. Exercem a função, olha só, de complemento direto. Do que a questão está falando? Do que a questão está falando? Objeto direto. Tudo bem? É o complemento verbal. De todas as formas verbais, a elas relacionadas às seguintes expressões. Um levantamento, alguém morto, todos os antivírus existentes e a língua. A questão está dizendo que todos esses termos aqui destacados, ó, são objetos diretos. Significa dizer, então, que os verbos a essas estruturas relacionadas são apenas verbos transitivos o quê? Diretos. Temos de comprovar tudo isso. Vamos aos termos. Aos textos, na verdade, ou ao texto e a essas estruturas. Deixa-me voltar aqui, ó. Estive fazendo, deixa-me apagar isso daqui. Estive fazendo um levantamento de todas as mensagens. Lembra que a primeira estrutura era um levantamento de todas as mensagens? Você se lembra disso? A primeira estrutura era essa daqui, ó. Estive fazendo um levantamento de todas as mensagens. Opa, é só você ir ao verbo, gente. Olha só, vamos analisar aqui o verbo fazer. Qual é a regência do verbo fazer aplicada aqui nessa estrutura oracional? Você logo pensa nessa regência. Bom, Rose, quem faz precisa fazer o quê? Algo. Olha aí, ó. Quem faz, faz algo. Gente, se o meu verbo exigir um complemento, mas sem preposição, ele é considerado o quê? Verbo transitivo? Verbo transitivo direto. Olha que coisa simples. Estive fazendo algo. Estive fazendo o quê? Um levantamento de todas as mensagens. Verbo transitivo direto. O seu complemento só pode ser objeto o quê? Direto. Só para você entender. Só para você entender. Estive fazendo. Isso aqui é uma locução verbal cujo sujeito é o quê? Eu. Só para você perceber as três estruturas oracionais, tá? As três estruturas fundamentais para a constituição de uma oração. Sujeito, verbo, complemento. Você sempre pensará assim. Sujeito, verbo e complemento, tá? Sujeito, eu, tá? Estive fazendo a sua locução verbal, verbo transitivo direto, um levantamento de todas as mensagens, objeto direto. Simples isso, né, gente? Agora continue. Deixei de ir aos shoppings com medo de que sequestrem a minha mulher e a obriguem a gastar todos os limites do cartão de crédito ou coloquem alguém morto. Você se lembra de que a segunda estrutura era essa daqui? Hã? Alguém morto no porta-malas. Você se lembra? Ou coloquem alguém morto. Gente, olha aqui. Quem coloca? Só a regência do verbo. Só a regência do verbo. Pra cá. Quem coloca, coloca o quê? Algo. Rose, olha, leia e interprete. Ou coloquem alguém morto no porta-malas. Quem coloca está colocando algo. Quem coloca está colocando o quê, Rose? Alguém morto. Se quem coloca, coloca algo, o verbo exige complemento sem preposição, então é porque seu verbo aqui é o quê, gente? Transitivo? Transitivo direto. O complemento, só pode, por extensão, só pode ser o quê? Objeto direto. Então, nós encontramos o quê? Objeto direto, objeto direto. Até agora a questão está certíssima.
Aí nós vamos continuar o texto. Fiquei praticamente arruinado. Deixa eu me apagar aqui, senão nós não vamos entender nada. Fiquei praticamente arruinado financeiramente por comprar todos os antivírus. Você se lembra? Agora já está escrito aqui, ó. Você se lembra de que a outra expressão era todos os antivírus? É aqui, ó. Todos os antivírus existentes. Fiquei praticamente arruinado financeiramente por comprar arroz e perceber a regência desse verbo aqui é fácil, ó. Quem compra está sempre comprando o quê? Algo. Ó, quem compra, compra algo. Quem compra aqui está comprando o quê, gente? Todos os antivírus existentes, ó. É só perceber pela interpretação e pela regência. Pela interpretação, nós estamos comprando esses antivírus. Pela regência, quem compra precisa comprar algo. Ah? O seu verbo, então, aqui, novamente, é transitivo, o quê? Direto, o complemento, objeto direto. Complemento verbal direto. E qual é a outra? Tive medo de passar a língua. Você se lembra de que a outra estrutura é essa aqui, ó? Tive medo de passar a língua sobre a cola. Opa, a língua está subordinada a este verbo aqui, ó, passar. Aí você já entende, vou puxar para cá, ó. Aí você já entende aqui, ó, pela regência do verbo e pela interpretação daquilo que lemos, quem passa está passando a língua. Então, quem passa, passa o quê? Algo. Quem passa está passando a língua. Então, quem passa, passa algo. O seu verbo aqui também é transitivo, o quê? Direto. A língua, objeto direto. Gente, isso é tranquilo. Olha só. Exercem a função de objeto direto. Exercem a função de objeto direto das formas verbais a elas relacionadas as seguintes expressões. Um levantamento, estive fazendo um levantamento. Alguém morto, coloquem alguém morto, você se lembra? Todos os antivírus existentes e a língua. Gente, item, certo ou errado? Seu item está certíssimo. Olha aí, sem nenhum problema. Viu como é que é fácil? Então, sempre aparecem essas questões mais tranquilas também na sua provinha, para você marcar aí essa objetividade, se existe uma objetividade direta, uma objetividade indireta. Mas eu falo novamente, o que salvará a sua vida? O conhecimento, além da boa interpretação que você deverá ter, o conhecimento da regência. Se eu não sei que a regência do verbo passar aqui dentro do período é esta, quem passa, passa algo, eu não vou acertar a questão. Porque quem passa, dependendo de outra estrutura, pode passar em, quem passa, passa por, também quem passa, passa algo. Então, eu preciso conhecer a regência relacionada às estruturas. É ler, interpretar e, em seguida, pensar a regência dos termos. Senão, não dá. Você fica aí só mentalizando, você fica aí memorizando regência de verbo, não vale. É ler, interpretar e pensar na regência do verbo dentro do período. Eu poderia passar por algo, eu poderia passar em algo, mas aqui eu estou passando algo. Entendi? Estou passando a língua, tá? Então, é sempre assim. O seu item está certíssimo, tudo bem? Vamos tentar outra questão? Vamos lá? Tentemos uma outra questão também muito tranquila aqui. Ah, gente, uma outra questão também tranquila. Olha aí, ó. Trechinho de texto que apareceu em prova. Assim, quando infrações penais afetam bens, serviços e interesses da União, as forças policiais federais realizam as funções que lhes são delegadas pela Constituição Federal de 1988. É o trecho de texto que você deve interpretar. A proposta: a expressão infrações penais exerce a função de complemento da forma verbal afetam. Gente, exerce a função de complemento da forma verbal. Nós estamos falando de complemento verbal. Nós estamos falando de quê então, galerinha? Nós estamos falando de quê então? De objeto, gente. Só podemos pensar no objeto. Exerce a função de complemento verbal. É um objeto. Eu não sei se direto, eu não sei se indireto, mas é objeto. Precisa ser para a questão estar correta. Precisa ser para a questão estar correta. Então, vamos ver? Com que estrutura vamos trabalhar? Infrações penais. Vamos ler de novo para nós encontrarmos essa estrutura. Assim, quando infrações penais afetam bens, serviços e interesses da União. Eu preciso encontrar aqui para este verbo o sujeito e seu respectivo o quê? Complemento. Vamos juntos? Galerinha, o que é que afeta
esses bens, serviços e interesses da União? Você já sabe? O que é que afeta essas infrações penais? Olha aí, essas infrações penais. Sujeito, olha que lindo. Sujeito, verbo e o que afeta está afetando o quê? Algo. Bens, serviços e interesses da União. Percebe isso? Sujeito, verbo e o quê? Complemento. Gente, só por curiosidade, quem afeta aqui está afetando o quê? Algo. Ou seja, o seu verbo é transitivo direto. Quem afeta aqui está afetando o que mesmo, Rose? Bens, serviços e interesses da União. Complemento de verbo transitivo direto só pode ser o quê? Objeto direto. Então, isto aqui que você destacou, ó, isto aqui, ó, é o objeto direto. Isto aqui que você destacou é o complemento verbal da forma flexionada afetam. E aqui nós estamos dizendo, na verdade, a questão afirmou que infrações penais exercem a função de complemento. Infrações penais é objeto. Infrações penais não é objeto, infrações penais é o quê? Sujeito da forma afetam. O complemento verbal dessa forma é o quê? Bens, serviços e interesses da União. Percebe isso? Gente, deixe-me dizer uma coisa, rapidinho. Direto, mas, por exemplo, o CESP ama fazer isso com você. Destacar um sujeito e afirmar que esse sujeito complementa um verbo. Eu já vou logo ser bem clara com você. Sujeito não existe para completar nada. Sujeito não complementa. Sujeito é um dos termos fundamentais da oração. Sujeito é, na verdade, sendo bem mais específica, é um dos termos essenciais da oração. O que complementa, por exemplo, um verbo é um objeto. O objeto direto, objeto indireto. O que pode complementar o sentido de um verbo é uma circunstância. É um predicativo. Gente, sujeito não existe para complementar. Sujeito é sujeito. Sujeito não complementa. Está subordinado ao verbo, mas não o complementa. E você direto vai perceber isso nessas provas. A sua prova vai destacar um sujeito e vai afirmar a você que este sujeito está complementando o verbo. Isso nunca será verdade. Tudo bem? Em outras palavras, o seu item então está o quê? Errado. O seu item está errado porque o complemento de afetam é bens, serviços, interesses da União e infrações penais é apenas o sujeito. Que não complementa nada nem ninguém. Ok, gente, estamos sendo claros com você? Tudo bem? Nós estamos sendo claros? Que ótimo! Voltaremos depois, precisamos encerrar, o nosso tempo é curtíssimo, precisamos encerrar, mas espero que você tenha entendido aqui tudo o que quisemos explicar a você, tá? Grandes abraços, voltaremos em outros momentos.